Olá, povo lindo! Estamos aqui mais uma vez para mais um vídeo. Bom dia, boa tarde, boa noite, primeiramente. Espero que vocês estejam bem. Espero que também Deus esteja falando ao coração de vocês durante todo esse processo, que estamos aqui estudando um pouquinho da promessa de Deus ao longo da história, da trajetória de um povo narrado ali através da Bíblia, através das Escrituras. E eu espero que vocês estejam gostando. E, né? Então, se você já se inscreveu no nosso canal, faz ali, muito obrigada, dê o seu joinha, né? Mas se você não é inscrito, por favor, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, se inscreve, comenta. Vamos fazer esse conteúdo girar e atingir o maior número de pessoas. Então, agora nós estamos aqui, nesse ponto da história, em que o povo já conquistou boa parte da terra. Josué está no finalzinho da sua vida, e aqui então ele distribui a herança entre as tribos de Israel, a terra, a porção de cada um, e cada um agora fica responsável por terminar a conquista da terra, ali naquilo que foi o seu quinhão. Então, ali ainda existia outros povos morando na terra que eles receberam, então seria de responsabilidade de cada tribo agora terminar a conquista da terra prometida. Então, eles começam a viver efetivamente a promessa de Deus. Então, logo no início do livro de Juízes, ali a gente consegue perceber que um povo, ele ficou meio assim, ele ainda estava naquela pegada, naquela emoção, naquela fé, naquela coragem de continuar a terra prometida, de continuar a conquista da terra prometida. Então, Josué, ele tira sorte ali, qual seria a tribo que deveria ser primeira, né, a guerrear. E ali então cai sorte ali para a tribo de Judá. Judá então é escolhido a ser o primeiro a travar a guerra. Então eles chamam a tribo de Simeão e ali eles acordam que a tribo de Simeão ajudaria a tribo de Judá na conquista da sua terra, e aí a hora que fosse a vez de conquistar, terminar a conquista ali da região da tribo de Simeão, então a tribo de Judá ajudaria então ali naquele processo da guerra. Então, eles partiram na ofensiva ali contra os cananeus e saíram vitoriosos, e grandes coisas fez o Senhor ali por eles. Mas acontece que no meio de tudo aquilo, na guerra, a dificuldade para se viver a vida cotidiana, porque é difícil, e o fato é que nós não sabemos viver as nossas vidas. Nós não sabemos fazer escolhas acertadas. Nós nos enganamos naquilo que é a vontade de Deus. Então a gente acaba se perdendo de Deus nesse sentido. Então, quando a gente começa a caminhar, a gente começa a perceber que a gente não sabe viver. Qual é a melhor escolha? Como a gente vai resolver os nossos conflitos internos e externos? E vale lembrar que o povo que saiu do Egito era um povo que nasceu, cresceu, viveu a vida toda no deserto. Eles não sabiam cultivar a terra, eles não moravam em casas, então manutenção de casa era um negócio que eles não sabiam fazer. Eles moravam em tendas e peregrinavam pelo deserto. A comida vinha do céu, a água vinha da rocha e o cuidado e a proteção vinha de Deus. Então, eles não tinham que lutar e defender o seu território. Eles não tinham que arar a terra, eles não tinham que plantar, eles não tinham que cuidar da casa, eles não tinham que cozinhar muitas vezes, caçar muitas vezes. Então, acontece que eles não eram um povo preparado para a vida cotidiana, né? Para aquela vida maçante do cotidiano, que é cansativa, a rotina do dia a dia. Eles não eram preparados para essa rotina. Ou seja, o povo, ele teve muita dificuldade ali no estabelecimento da vida, no início da vida, porque tudo, eles não sabiam nada, eles teriam que aprender tudo. E aí o que acontecia? Ali a terra não estava totalmente desabitada ainda, ainda tinha ali, né, a lavoura do cananeu, a lavoura do hebreu. A lavoura do cananeu verdinha, frutificando, beleza, e a lavoura do cananeu não dava nada certo.
E aí, ao invés deles buscarem orientação de Deus, como fazer a vida acontecer, eles começaram a imitar a vida do cananeu, a imitar a vida dos povos ali da terra. E aí eles perguntavam: como que vocês fazem? Ah, a gente faz assim, a gente prepara a terra assim, aí no final do dia a gente vai lá para o nosso templo e a gente faz o sacrifício para Deus, né, para Baal, para Zera, Deus da fertilidade, Deus da colheita, e assim ele abençoa a nossa terra e a gente consegue cultivar. E aí e eles começaram a se envolver na vida cotidiana do povo cananeu. E já a questão política também, cada tribo deveria eleger o seu líder. E o povo, eles não tinham ali um líder forte, uma figura, assim como foi a figura de Moisés, a figura de Josué. Então, cada tribo deveria ter o seu próprio líder. E o líder supremo deveria ser sempre Deus. Deus agora passaria a reinar sobre eles. E ali só que era um povo que já não queria viver a vida com Deus. Então, ao invés deles expulsarem e continuarem o processo da conquista, das guerras, eles decidiram então tornar o povo cananeu escravos, como lá a narrativa de Juízes 1:28 diz assim: quando porém Israel se tornou mais forte, sujeitou os cananeus a trabalhos forçados e não expulsaram de todo. Por que eu vou expulsar se eu posso torná-los meus escravos e fazer trabalhar o trabalho difícil, que difícil trabalho na lavoura é um trabalho complicado, então eles não queriam se envolver com isso. Eles gostavam da vida no deserto. E aí as guerras eram uma aventura. Mas o dia a dia, o cotidiano, a rotina maçante, eles não queriam encarar, eles não queriam assumir essa responsabilidade, né? Então, lá também em Juízes 2, capítulo 2, versículos de 1 a 5, fala um pouquinho, né, dessa repreensão que Deus faz. Naquele momento, eles se arrependeram de não terem feito conforme a vontade de Deus, e foi a primeira repreensão de Deus, e ali ainda existia uma geração antiga, uma geração que tinha vivido com Josué, que tinha visto as batalhas, que tinha visto grandes coisas acontecerem, Deus fazendo grandes coisas. Só que eles falharam na transmissão desses acontecimentos, desses fatos para os seus filhos, né? Então, acontece que quando essa geração, ela toda morre, então levanta uma geração que não conhecia Deus. Eles falharam nesse processo de transmitir toda a cultura, de transmitir os feitos de Deus, as promessas de Deus aos seus antepassados. Então, lá em Juízes, capítulo 2, diz assim, versículo 7: serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos, que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Lá no versículo 10 diz assim: e foi congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins, deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram, e povoaram, e provocaram a ira do Senhor. Então acontece aqui que essa geração tão temente a Deus e tão preocupada em fazer a vontade de Deus, ainda que não tivessem sido perfeitos, né? Mas eles ainda tinham um temor, só que eles não conseguiram transmitir isso, eles não conversavam com seus filhos, eles não conversavam sobre esses acontecimentos e os milagres e o poder de Deus e aquilo que e a aliança que eles haviam feito com Deus no passado, né? Então, o que acontece é que o povo, então, ele começa a ser oprimido, e oprimido, e oprimido, e oprimido. E aqui diz lá no versículo 15, por onde quer que saíam,
a mão do Senhor era contra eles para o seu mal. Como o Senhor lhes dissera e jurara, estavam em grande aperto. E assim começa aquele grande ciclo que simboliza toda a vida no tempo dos juízes, que é o tempo em que eles viviam um ciclo de desobediência, castigo, arrependimento e livramento. Desobediência, castigo, arrependimento, livramento. Então, sempre que o povo pecava, desobedecia ao Senhor, Deus então levantava um juiz. E aí, esse juiz, ele levava o povo ao arrependimento, levava o povo a guerrear e a vencer as batalhas, expulsando assim paulatinamente, bem devagarzinho, um pouco do povo que ficou na terra. Então, eles venciam essas batalhas e durante o período da vida desse juiz, em que esse juiz estava atuando ali, então o povo experimentava um período de paz. Mas vindo morrer esse juiz, logo o povo se desviava e aí voltava a opressão, o castigo. Deus levantava outro juiz e assim eles conseguiam livrar o povo, expulsar aquele povo que estava oprimindo, né, o povo de Israel ali na terra. Só que durante o tempo de vida desse juiz, o povo novamente andava direito na presença do Senhor, mas vindo esse juiz a morrer, o povo logo se desviava de novo e voltava novamente nesse ciclo infinito, que na verdade esse ciclo de desobediência, castigo, arrependimento e livramento, ele não acaba na história de Israel. Então ele vai até lá o período da Babilônia. Então o povo ele não consegue ser fiel a Deus por si só. Eles precisam de ter um juiz, de ter um líder que vá proibir, que vá castigar. Então eles precisavam disso para que pudessem viver em paz e viver segundo a vontade de Deus. Então Deus permite que esses povos fiquem ali para que eles pudessem ser ensinados tanto a guerra como o temor do Senhor. O que acontece com o povo que decide abandonar a Deus? Então, Deus trazia esse povo assim para que eles pudessem entender o valor da fidelidade a Deus e o castigo, porque Deus havia feito uma promessa a Abraão. E Deus não iria romper com essa promessa porque esse povo não queria nada com nada. Então, Deus mantinha esse povo, mesmo que na desobediência, mesmo que na dificuldade, porque Deus tinha uma promessa, Deus havia feito uma aliança com Abraão. E que aquela terra seria dada por herança eterna aos descendentes de Abraão. Então, aquele povo, por mais que alguns deles não quisessem, sempre haveria alguém que poderia levar adiante essa promessa. E Deus contava com isso, né? Então, lá, só que o que acontece é que habitando ali o povo de Israel, ali no meio dos cananeus, dos heteus, dos heveus, dos ferezeus, dos amorreus, então eles acabaram fazendo alianças, né? Ao invés deles aprenderem a guerra, deles aprenderem o valor do temor do Senhor, eles acabaram por fazer alianças com esses outros povos, a tomar mulheres desses povos, a entregar suas filhas para eles também, fazer essa aliança de casamento que para Deus era abominação. Deus não queria isso. Deus queria que o povo continuasse fiel à adoração a Deus. Não é que Deus não gostasse das pessoas, mas aquelas pessoas, eles tinham uma eterna oposição a Deus. Eles não queriam viver para Deus, o povo da terra. E aí acontece que o povo de Deus, fazendo aliança, casando, eles iriam trazer para si, para dentro da sua própria casa, a adoração a outros deuses, coisa que Deus abominava. Então, é por isso que Deus proíbe aqui o casamento, porque não tem jeito. De alguma forma, eles iriam introduzir a adoração a outros deuses, outras religiões no meio do povo. E é por isso que Deus abomina isso. E aí, mas só que o povo não conseguiu se manter fiel. Então a ira do Senhor se acendia contra Israel.
E Deus então os entregava nas mãos dos seus opressores para que eles pudessem compreender que eles erraram, que eles pecaram. E então, de Josué até Samuel, o povo de Israel contou com 12 juízes levantados por Deus para livrá-los, e também com Abimeleque, que se autodeclarou rei sobre Israel, e Deus o matou, né? Então, como consequência direta dessa falta de interesse do povo em adorar a Deus e de servir a Deus, surgiu no coração do povo o desejo de constituir um rei humano, um líder político que não era um líder religioso. Eles não queriam liderança religiosa, eles queriam apenas um líder político que fosse liderá-los na guerra e que fosse também constituir um exército preparado para a guerra. Porque o que acontece? O povo de Israel, como não tinha um rei, eles também não tinham um exército. Todas as vezes que acontecia uma guerra e que eles precisavam entrar em batalha, eles teriam que tirar gente do campo, pessoas que não eram preparadas para a guerra. Eles não tinham armamento, então eles queriam um rei que acabasse com essa situação e que garantisse segurança para eles, porque eles não queriam ser fiéis a Deus o suficiente para contar com a promessa de Deus, com a proteção de Deus e com o cuidado de Deus. Um pouco antes do anjo aparecer a Gideão, aparece um profeta na região e ele então relembra o povo de todos aqueles feitos, desde a saída do Egito, as promessas, um pouco antes ali, a promessa de Abraão, a saída do Egito, a travessia do Mar Vermelho, a conquista da terra, tudo isso, ele lembra o povo daqueles feitos. E um dia, tá lá Gideão, né, lá no lagar, fazendo, né, a separação ali, tirando a palha do trigo, e quem mexe com isso sabe que ali não é o melhor lugar, né, esse processo deveria ser feito ao ar livre, mas ele estava num lugar fechado, num lagar. Então, ali aparece um anjo do Senhor. E ali, Gideão tá lá fazendo uma força, né? Para fazer a coisa acontecer. E aí o anjo do Senhor olha para Gideão e fala assim: Gideão, a gente, né? Deus te escolheu. Gideão, Deus te escolheu para você livrar o povo. Vai nessa tua força. E aí você vai conseguir livrar o povo da opressão. E aí Gideão olha para o anjo e fala: ai, anjo, o que é feito, dos grandes feitos do Senhor no passado? Olha a nossa situação. Como que você acha que eu vou conseguir liderar esse povo? A minha casa é a menor e eu sou o menor da minha casa. Ninguém me ouve. Você acha que eu vou conseguir liderar alguma coisa? E aí então ele vai lá e ele faz aquela prova com o Senhor. Ele pega uma lã ali e ele coloca lá no meio do campo. E ele fala assim: o dia, né, eu quero que a lã amanheça seca e todo o resto molhado. E aí acontece exatamente assim. Aí no outro dia ele fala: não, não é suficiente, eu quero que a lã amanheça molhada e todo o resto seco. E assim Deus faz conforme aquilo que ele pede, e então ele entende que Deus irá à frente, e ele acaba que no quintal da casa dele existia um poste ídolo de adoração a Baal que seu pai promovia. E aí ele pega de madrugada e ele destrói aquele poste ídolo. E o povo da terra fica indignado. Quem foi que destruiu isso aqui? E aí eles vão lá, daqui a pouco descobre que foi Gideão. Então, Gideão, o pai de Gideão, ele defende seu filho e ele fala assim: Baal é Deus. Se ele acha que foi feito alguma coisa de errado, então ele que defenda a si mesmo. A gente não vai aqui lutar em nome de Baal. Se Baal é Deus, ele que se defenda. Então, por isso, Gideão ficou sendo conhecido como Jerubaal, né? Por quanto se disse, se Baal é Deus, ele que defenda a si mesmo. Então acontece que Gideão, ele vai lá, ele luta, ele vence, ele estabelece a paz na região.
E o povo chega para Gideão e propõe para ele que ele seja rei de Israel. Só que Gideão não quer isso. Gideão é temente ao Senhor. Ele sabe quem lhe apareceu, o Deus que lhe apareceu, ele conhece os princípios do coração de Deus, e ele fala: eu não vou reinar e nem meus filhos vão reinar aqui. E aí acontece que ele consegue acalmar os ânimos do povo durante um tempo, até que ele morre. Gideão tinha 70 filhos, né? Mais Abimeleque. Abimeleque, ele foi um filho ainda da concubina, que morava na região de Siquém. Ou seja, ele era o mais diferentão dos filhos de Gideão. Então, quando Gideão morre, ele vai lá, conversa com os líderes da cidade de Siquém e fala assim: é melhor que um homem reine sobre você ou 70 filhos de Gideão? Porque é melhor que eu reine sobre vocês, porque afinal eu sou sangue do sangue de vocês. Assim, os moradores de Siquém, ali, né, diz que eram homens levianos e atrevidos, os que seguiram a Abimeleque. Então, e Abimeleque lidera essa ofensiva e ele consegue matar 69 dos seus irmãos, apenas Jotão, então, ele foge, ele consegue fugir, e aí ele sobe em cima do monte e ele fala um provérbio, uma historinha, né? Um apólogo, que eu vou ler lá, tá lá em Juízes, capítulo 9, versículo 7, a partir do versículo 7, que diz assim: avisado disto, Jotão foi e se pôs no cimo do monte Gerizim, e em alta voz clamou e disse-lhes: ouvi-me, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a vós outros. Foram certa vez as árvores ungir um rei para si, e disseram à oliveira: reina sobre nós. Porém a oliveira lhe respondeu: deixaria eu o meu óleo que Deus e os homens em mim prezam e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes respondeu: deixaria eu a minha doçura e o meu bom fruto e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes respondeu: deixaria eu o meu vinho que agrada a Deus e aos homens e iria pairar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. E respondeu o espinheiro às árvores: se deveras me ungis rei sobre vós, vinde e refugiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não, saia do espinheiro fogo que consuma os cedros do Líbano. Aqui, mas que sombra tem um espinheiro para que ele possa refugiar outras árvores ali? Na verdade, o que Jotão estava falando? Cada um tem o seu papel na história. A gente não precisa de um rei. A floresta não precisa de um rei sobre si. Cada um tem o seu papel, cada um tem o seu lugar. E quem os abençoa é Deus, quem cuida é Deus. Só que o povo não quis dar ouvidos a Jotão, então eles proclamaram sim Abimeleque rei, e por 3 anos houve paz, né? Então Abimeleque verdadeiramente acreditou que ele pudesse estar reinando, que ele pudesse estar fazendo um bom reinado, um bom trabalho, né? Então depois de 3 anos, diz lá no versículo 23 do capítulo 9, diz assim: suscitou Deus um espírito de aversão entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, e estes se houveram alevosamente contra Abimeleque. Então se levanta um homem de nome Gaal, e ele vai até os cidadãos de Siquém, e ele se coloca ali diante dos cidadãos de Siquém, e ele fala então que ele gostaria de estar reinando no lugar de Abimeleque, porque Abimeleque não era um rei tão forte assim, e que ele seria um rei muito melhor do que Abimeleque. Mas acontece que não era a intenção de Deus que houvesse um rei sobre Israel. Por isso, Gaal foi traído pelos cidadãos de Siquém, foram lá, avisaram Abimeleque que Gaal estava
conspirando contra ele. Então vem Abimeleque travar uma guerra contra Gaal. E acontece que o povo de Siquém também já não gostava de Gaal. Acontece que quando Gaal ele é apertado pelas tropas de Abimeleque, então ele chega ali na cidade de Zebu, né? Que ele fala assim: então lhe disse Zebu: onde está agora a tua boca com a qual dizias: quem é Abimeleque para que o sirvamos? Não é este porventura o povo que desprezastes? Sai, pois, e peleja contra ele. Saiu Gaal adiante dos cidadãos de Siquém e pelejou contra Abimeleque. E ele perde essa batalha, e, embora ele não morra, então ele é expulso porque ele foge. E ele é expulso da região e o povo despreza completamente Gaal e ele não tem condições de voltar para a região. Acontece que Abimeleque ele chega na cidade de Tebes para sitiar, para conquistar a cidade de Tebes. E dentro dessa cidade havia uma torre. Então, quando Abimeleque adentra na cidade, não tem ninguém na cidade. Estão todos refugiados nessa torre. Quando Abimeleque chega para perto da porta da torre, para arrombar a porta da torre, uma mulher de lá de cima da torre pega uma pedra grande, um tijolo, e joga em cima da cabeça de Abimeleque. Abimeleque não morre ali, mas a cabeça dele, o crânio dele quebra e ele fica agonizando. Então ele chama o seu escudeiro, aquele servo que anda perto dele, e ele fala assim: tira da sua espada e me mata, para não seja o caso de que digam de Abimeleque que uma mulher o matou. Então esse escudeiro de Abimeleque mata ele ali. E quando o povo vê que Abimeleque morreu, então cada um segue para sua cidade, acaba a guerra, acaba o conflito, acaba tudo. Assim, a promessa de maldição ali de Jotão se cumpre na vida ali de Abimeleque e dos siquemitas, né? Então, acontece que depois disso o povo segue aquela mesma rotina de pecado, castigo, arrependimento e livramento. Deus levanta alguns outros juízes até que aparece ali a figura de Sansão. Sansão, ele foi escolhido por Deus desde o ventre da sua mãe para ser nazireu. Nazireu era uma pessoa que era escolhida por Deus para um propósito específico, e o que caracterizava a figura do nazireu era que ele não podia tocar em cadáver, não podia beber bebida forte, vinho, nada de nenhum tipo de bebida alcoólica, e ele também não poderia cortar o cabelo. Então Deus aparece, um anjo aparece para a mãe de Sansão e então revela a ela que ela estaria grávida, porque ela era estéril. Então ali aparece um anjo prometendo a ela um filho e que ele seria nazireu. Então ela fica muito angustiada, conversa com o marido dela, aí o marido dela também pede para que o anjo apareça para ele. Então o anjo aparece novamente para a mãe de Sansão. E então ela chama seu marido e seu marido então conversa com o anjo pedindo orientações de como deveria criar essa criança. Então nasce ali Sansão, e Sansão ele cresce e ele era muito forte mesmo. E acontece, só que ainda assim, ele tendo sido escolhido por Deus, ele sendo um homem de força extraordinária, ele não lidera o povo como um líder segundo a vontade e o coração de Deus. Então, ele vai travando pequenas batalhas individuais numa guerra particular contra os filisteus. Então, quando Sansão ele chega à vida adulta, então ele escolhe uma mulher da cidade de Tímina para casar. E aí ele chega para os pais dele e fala assim: vai lá e conversa com os pais da moça porque eu quero casar com ela. De início, os pais de Sansão não gostam da ideia de Sansão estar escolhendo uma mulher das filhas dos filisteus, dos filhos
uma mulher dos filisteus, do povo filisteu, para se casar. E ali, lá no capítulo 14, diz assim, versículo 3: Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: Não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que vás tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: Toma-me esta mulher, porque só desta me agrado. E o versículo 4 diz assim: Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isso vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Mas vamos aqui então racionalizar uma coisa. Desde quando Deus precisa buscar ocasião contra um inimigo seu? Sendo que os filisteus estavam oprimindo o povo de Israel há muito tempo, e Deus tinha levantado Sansão para livrar o povo de Deus, o povo de Israel, da opressão dos filisteus. Não precisava de uma ocasião. Eles já tinham uma ocasião. Deus não precisava instigar no coração de Sansão uma guerra particular aqui contra o povo, contra os filisteus. Acontece que eles colocam assim, porque era da vontade de Deus. Mas vamos pensar, né? Quando que Deus iria instigar alguém a fazer aquilo que não era vontade dele, que aquilo que ele havia proibido a um líder, sem que houvesse um propósito maior por trás de tudo isso? E então, no meio do caminho, alguns dias antes, quando os pais de Sansão vão com ele até pedir a mão da moça em casamento, Sansão, ele para no meio do caminho, ele encontra um leão e ele mata esse leão. Beleza. Alguns tempo depois, quando eles vão para o casamento na cidade de Tímina, Sansão sai do caminho e ele vai atrás de ver ali o leão que ele havia matado. E lá no meio do leão, ele pega um favo de mel que está no meio do corpo morto do leão. E ele pega aquele favo de mel e ele sai comendo, e ele também entrega para sua mãe e para o seu pai comer daquele mel. Só que ele não diz de onde foi que ele tirou aquele mel que ele estava oferecendo a seus pais. E aí então ele chega lá no casamento e ele propõe um enigma. Mas aqui, como foi esse casamento? Diz assim a palavra de Deus, lá no capítulo 14, versículo 10. Descendo, pois, seu pai à casa daquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim o costumavam fazer os moços. Como era um banquete no costume dos moços filisteus. Era um banquete regado a muito vinho, a muita bebida, regado a muita carne, muita comida, e inclusive algumas abominações alimentares que o povo de Israel era proibido. Mas acontece que Sansão não fica por baixo. Ele não vai dar um banquete segundo a crença dele, segundo aquilo que ele tinha como aliança com o Senhor. Ele faz segundo o costume dos moços, não é segundo a vontade de Deus. Aí tá, passa, ele faz aqui, ele propõe um enigma para o povo filisteu, a família da moça, e ali ele fala, né? Do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. O que seria isso? E aí então, o tempo vai passando, eles não conseguem perceber, eles não conseguem decifrar esse enigma, então eles vão atrás da mulher de Sansão, e ali então ela fala que ela pergunta para Sansão, e Sansão diz, né? E aí quando eles voltam com o enigma decifrado, Sansão fala assim: se vós não lavrastes com minha novilha, nunca teria descobrido meu enigma. Então ele fica com muita raiva, tanto da moça como do povo. Então ele foi lá e ele abandona, vai embora e abandona a mulher lá. A hora que ele volta para pegar a mulher dele, com a raiva já passada, então ele descobre que essa moça foi dada em casamento
a, a um outro homem. E aí ele fica irado quando isso acontece. E aí ele pega e ele coloca fogo na seara dos filisteus. Como ele faz isso? Um cara muito doce, muito amável. Ele pega umas raposas, coloca fogo no rabo das raposas e larga as raposas em desespero ali na seara dos filisteus. Isso deixa os filisteus com muita raiva dele. Então ele começa a travar uma guerra particular, em que ele não envolve o povo nesse processo, ele vai provocando a ira dos filisteus paulatinamente, devagarzinho, né? Então, ele lá na cidade de Lei, os filisteus então vão ao encontro de Sansão, né? E ali o Espírito Santo diz que se apodera de Sansão e ele recobra uma força extraordinária e ele consegue matar 1000 homens com uma queixada de jumento. E aí então ele entra na cidade de Gaza e ali ele dorme com uma prostituta e o povo fica esperando a espreita para pegar ele no início da manhã. Quando é meia-noite, ele se levanta e ele tira as portas da cidade de Gaza com os seus ferrolhos e as ombreiras. E então ele junta tudo, as trancas, tudo, e ele coloca nas costas e leva embora a porta da cidade. Então ele vive nesse processo de provocação ali no povo filisteu, mas acontece que ele conhece Dalila. Então Dalila vai insistindo com ele para que ele confesse de onde vem essa força descomunal. E ali então ele vai brincando. Ah, é uma corda que se me amarrarem. Ah, é de um jeito assim, é de um jeito assado. Até o dia que ele se cansa de ver ela chorar e fala: não, a minha força está nas minhas tranças. Ele não faz isso porque ele confia em Dalila. Ele faz isso porque ele não se rendeu a Deus. Ele não era fiel a Deus. Porque olhe bem, Sansão, ele não podia tocar em corpo morto. Mas ele foi lá, pegou o favo de mel da boca, do corpo, da carcaça do leão e nada aconteceu. Ele não podia beber bebida forte, mas ele bebia e nada aconteceu. Ah, então ele achava que esse negócio do cabelo era mais uma coisa que não teria consequência nenhuma, que nada aconteceria com ele. Então ele corta o último fio de ligação da aliança com Deus. E aqui então Deus se retira dele, Deus abandona ele, e aí quando ele se vê ali preso, com os 2 olhos vazados, se vê naquela situação em que ele está sendo humilhado, jogado de um lado para o outro, então ele pela primeira vez nós vemos aqui Sansão orando ao Senhor, Sansão clamando ao Senhor. Pela primeira vez ele se rende a Deus em oração e em humildade, perguntando para Deus o que fazer, pedindo algo para Deus, né? E a oração de Sansão, ela revela muito do caráter de Sansão, que diz assim lá, capítulo 16, versículo 28. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Não é uma oração de arrependimento. Não é uma oração em que ele se rende à vontade de Deus, ao senhorio de Deus, em que ele deseja se reconciliar com Deus. Não, ele quer se vingar dos filisteus, ao menos por pelo menos um dos olhos dele. Assim, Deus atende a oração aqui de Sansão, mesmo essa oração meio truncada, meio muito orgulhosa. E aqui acontece que ele morre junto com os filisteus. E durante esses 20 anos em que Sansão esteve à frente do povo para liderar o povo contra a opressão dos filisteus, em nenhum momento ele levou o povo
a uma restauração com Deus, levou o povo a uma reforma religiosa, ou mesmo envolveu ninguém na sua batalha particular, na sua guerra particular contra o povo filisteu. E você veja como que nós somos. Nós aprendemos desde muito cedo a admiração por homens orgulhosos, por homens prepotentes que acreditam que não precisam de ninguém, nem mesmo de Deus, para realizar seus feitos. Porque eu já ouvi desde criança muitas histórias a respeito da força de Sansão, mas nenhuma história a respeito do temor de Isaac, que falasse sobre como temer a Deus, que falasse a importância da obediência, da submissão. Não, mas sim muitas histórias falando sobre a força de Sansão que não precisava de ninguém para fazer o que bem queria, para realizar seus feitos e para começar a livrar o povo de Israel. Ele não fez um trabalho perfeito. Ele poderia ter feito, ele poderia ter envolvido o povo na sua guerra, na sua batalha, e poderia ter feito um trabalho perfeito diante do Senhor, ensinado o povo a submissão, ensinado o temor do Senhor para os seus conterrâneos, mas ele não quis. Ele decidiu travar a sua batalha particular. E muitos de nós hoje ainda vivem como Sansão, como se não precisassem de Deus, como se não precisassem de ninguém. Então vivem a sua vida isolada, travando suas próprias batalhas contra seus próprios inimigos. E aqui, já caminhando já para o final do livro de Juízes, a gente tem aqui uma história de Mica, né, e sua casa de deuses, e que como que a idolatria ela se instaura na cidade de Siló. Lembra que Siló foi a cidade em que Josué se reúne com o povo para fazer então a divisão da herança dos filhos de Israel. E acontece que nessa cidade de Siló ficava a arca do Senhor, de um rapaz chamado Mica, que a mãe dele perde algum dinheiro e ele recupera esse dinheiro perdido da mãe dele. E ele entrega para a mãe dele. A mãe dele fala assim: não, então fica esse dinheiro com você. E aí o que ele faz? Ele vai até um ourives e ele faz uma estátua de fundição, um deus. Então ele constrói ali um deus e então ele cria na casa dele uma casa de deuses. E essa casa de deuses, ela é um lugar, então, onde aquelas casas, aquele povo, ali é um pequeno vilarejo, se reunia, então, e oferecia sacrifícios ali. E aí, Juízes, capítulo 17, versículo 6, diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. Não havia rei em Israel, mas haviam sacerdotes, havia a lei do Senhor, né? Haviam levitas. Eles poderiam ainda assim se manter fiéis a Deus, mas não era o desejo do coração deles. Então, acontece que um levita, lá da cidade de Belém, na região de Judá, ele sai da região dele e ele vai caminhando. E aí acontece que lá na região de Efraim, nas regiões montanhosas de Efraim, ele chega na casa de Mica, esse levita. Então Mica fala: nossa, que legal, agora você fica aqui na minha casa de deuses, e aí você fica servindo como levita e eu coloco meu filho como sacerdote, e aqui a gente faz uma casa de adoração. Olha que legal. E esse levita, muito temente a Deus, só que não, ele chega e ele passa a receber esse salário aqui para servir ali, para coordenar e ordenar a adoração nessa casa de deuses de Mica. No passado um tempo, os danitas, que são o povo dali da tribo de Dan, saem para conquistar outras terras. Chega na região ali, na casa de Mica, e eles se encontram ali com o tal do levita. E eles se conhecem. Gente ruim conhece gente ruim. Aí eles se conhecem
E eles começam a conversar, o que você está fazendo aqui e tudo. Aí ele fala, não, Mica me assalariou para que eu pudesse servir na casa de deuses dele. Isso aqui o pessoal de Dan, olha que legal essa imagem de fundição, esses deuses do lar, quer saber? Vou levar embora. E levaram, roubaram as imagens de Mica. E aí quando o levita chega lá para impedir o roubo, os danitas falam pro levita assim: você tá doido? Não. O que é melhor para você? Você ser um levita de uma tribo inteira ou um levita de uma casa, de um homem apenas? Então, se você não quiser morrer, você pode seguir com a gente, você vai ser levita lá com a gente. E aí, esse levita super fiel vai embora com os danitas. No meio do caminho, chega Mica. E aí os danitas, homens maus e cruéis, perguntam para ele: o que você está fazendo aqui? E ele diz assim: como assim o que eu estou fazendo aqui? Vocês foram na minha casa, roubaram os meus deuses, roubaram o meu levita e agora vocês perguntam para mim o que eu tenho de errado? E aí então os danitas ameaçam Mica e mandam ele embora se ele quiser conservar a sua vida. Porque se ele quiser manter o seu projeto de reaver seus bens, reaver os seus deuses e o seu levita, então os danitas matariam ele. E eles eram muito mais numerosos. Acontece que Mica vai embora, com uma mão na frente e outra atrás, e ele volta para a casa dele, e os danitas vão até a cidade de Siló. E lá na cidade de Siló, eles depositam esse Deus, essa imagem de fundição e outros deuses junto com a adoração na arca, diante da arca do Senhor. E assim a cidade de Siló se corrompe de uma forma irremediável. Então, tanto a adoração a Deus como a adoração a outros deuses acontecia no mesmo ambiente ali na cidade de Siló. E assim a cidade de Siló começa a entrar em decadência. E o capítulo 19 de Juízes começa com a seguinte frase: naqueles dias em que não havia rei em Israel, houve um levita. Então, mais uma vez, eles se justificam dos seus pecados, dos seus erros, da sua má conduta, com algo que Deus havia negado a eles, com um não do Senhor. E então Deus não queria que houvesse rei sobre Israel. E então eles falam assim: o problema do nosso povo é que não havia rei em Israel. Deus nos proibiu de ter um rei e cada um fazia o que bem entendia. Então havia um levita. E esse levita era de Belém, na região de Judá. Acontece que esse levita tinha uma concubina. Essa concubina se desagradou dele e voltou para a casa dos seus pais. Então, eles foram lá, eles ficaram, diz aqui a palavra de Deus que ela ficou uns 4 meses longe dele e ele decidiu buscá-la. Quando ele faz essa viagem, ele vai lá, tenta falar o coração dela, convence essa moça de que ele é um bom marido, para ele voltar para ela. Então eles voltam. No meio do caminho, começa a anoitecer, então eles param numa cidade da tribo de Benjamim. Lá nessa cidade, ninguém quis dar pouso para eles, ninguém quis recolher eles em casa. Mas um senhor que vinha do campo viu eles ali parado na praça. Então eles perguntam: o que está acontecendo? Por que vocês estão na praça? E aí então esse levita, ele fala com esse senhor, fala assim: nós estamos aqui, estamos de passagem, indo para Belém, mas acontece que ninguém quis nos dar um pouso. Ainda que tenha palha para os nossos camelos, ainda que tenha pão para a gente, tenha água, eles não quiseram nos dar um lugar para dormir. E aí esse senhor, ele fala: não durma aqui, é perigoso, então vamos lá para minha casa. No meio da noite, chegam uns homens de Belial, uns homens maus. E eles
pedem para que eles pudessem abusar deste levita que está na casa desse senhor. Só que esse homem, ele fala assim, não faça isso, porque ele está aqui na minha casa, eu vou colocar aqui então a minha filha e a concubina do levita para fora, e vocês façam o que vocês quiserem com elas. Só que no frigir dos ovos, na hora da decisão, esse senhor coloca apenas a concubina desse levita, só essa moça pro lado de fora, e eles abusam dela a noite toda. E aí, quando é de madrugada, o sol vai nascendo, eles deixam ela lá, e aí ela vai se arrastando até a casa desse senhor, e aí quando ela chega com a mão no limiar da porta, ela morre. Acontece que eles acordam de manhã como se nada fosse, falam assim pra moça, vambora, vamos pra casa. Só que ela tá morta. E então esse levita coloca essa moça no camelo, leva pra casa, chega em casa, corta ela em 12 pedaços e entrega um pedaço para cada tribo de Israel, e envia um pedaço dessa moça para cada tribo de Israel. Quando eles ouvem falar o que aconteceu, eles ficam indignados. Então eles vão e convocam uma reunião solene para que eles possam resolver essa questão. Então eles convocam todas as tribos de Israel para estar lá. Só que os benjamitas, ao invés de dizer quem foi que fez, da onde veio, eles decidiram lutar contra as 12 tribos de Israel, as 11 tribos de Israel. E aqui, nessa luta, eles saem perdendo. Então, acontece que eles matam todas as mulheres dos benjamitas. E então, matam muitos homens e matam todas as mulheres da tribo de Benjamim. Só que eles ficam muito entristecidos com essa situação, porque eles não queriam que tivesse chegado a tanto. Não é certo que uma das tribos de Israel seja eliminada. Então eles começam a procurar mulheres para os benjamitas. Então eles fizeram uma convocação solene, então falaram assim, estão todas as tribos, todas as cidades de Israel representadas aqui? E aí eles vão olhar, e a cidade de Jabes de Gileade não compareceu nessa disputa. Então eles foram lá na cidade de Jabes de Gileade, mataram os homens e mataram as mulheres, e pegaram todas as meninas, as moças que não tinham sido entregues ainda a outros homens para que pudessem ser esposa para os benjamitas. Só que ainda não eram mulheres suficientes. Então eles disseram, eis que de ano em ano há uma solenidade ao Senhor na cidade de Siló. Então as moças, elas vão e se reúnem para dançar na floresta. Então vocês vão lá na cidade de Siló durante essa festa, e vocês vão roubar as mulheres que lhes aprouverem. Então, ali no campo, enquanto elas saírem para dançar, vocês vão lá e pegam essas mulheres. A moça que for levada, foi levada. E assim foi. Então, pegaram as moças que precisavam e foram embora, cada um para sua tribo, e assim meio que salvaram a tribo de Benjamim. Só que Benjamim ainda ficou sendo a menor das tribos de todo Israel, por conta dessa situação toda. E assim termina o livro de Juízes com essa frase: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais certo. Como que é conveniente culpar Deus pelos nossos erros. Como é conveniente colocar a responsabilidade da nossa desobediência nos nãos que recebemos do Senhor ao longo da vida. A gente justifica a nossa desobediência contra o Senhor, baseado naquilo que Deus não fez por nós. Então é por isso que eu continuo pecando, é por isso que eu continuo errando. E assim, nós terminamos aqui mais um vídeo, terminamos também o livro de Juízes, e eu espero que tenha ficado claro, espero que tenham gostado
pergunta, faça seu comentário e vamos juntos nessa caminhada, porque Deus ainda tem muito ainda a se revelar dele e de nós mesmos, porque acabamos nos revelando, sendo revelados diante de nós mesmos através do conhecimento da Bíblia, através da história de pessoas que viveram antes de nós. E até a próxima oportunidade e que Deus nos abençoe.